Eu sou Francisca Batistão. Pararatimbum, se inscreve no canal e deixa seu like, porque é hora de F-News. O vídeo de hoje é sério, o vídeo de hoje não é zoeira. E eu acho muito engraçado que a galera fica... Você tem que fazer a Francisca Batista ter trejeitos e ser um personagem, ela fica muito igual ao Felipe Neto. Gente, não existe a Francisca Batista, eu não faço um personagem, não, é zoeira. Eu só falo com o nome é Francisca Batista pra eu falar depois no final que a opinião não é minha, é dela. Pô. Agora você acabou de revelar o segredo. É, descobriram meu segredo. Agora, o vídeo de hoje ele é baseado num assunto sério. Todo mundo lembra da Momo, né? Da Momo. Eu fiz 2 vídeos aqui, um tem 10 milhões de visualizações, né? Reagindo ao pessoal que ligou pra Momo. E ela começou como um viral, só isso. Era um viral de internet. Todo mundo fazendo vídeo sobre, todo mundo fingindo que conseguiu falar com a Momo no WhatsApp, que era um número lá qualquer que você mandava mensagem e respondiam e tal. E eu mostrei como aquilo não funcionava, né? Os números já tinham ficado sobrecarregados, ninguém conseguia resposta nenhuma. E todo mundo tava fingindo aquilo no YouTube. E era fakezão, né? E todo mundo sabe que era fake. Só que, de umas semanas pra cá, um barulho enorme em alguns veículos de imprensa sobre o tal do desafio da Momo. O que seria isso, né? Seria um desafio onde a Momo adicionava uma criança no WhatsApp e botava ela dentro de um jogo psicológico ali, que ia ameaçando com informações pessoais até conseguir convencer aquela criança a cometer suicídio. O assunto é sério mesmo, realmente é sério. E isso assim, galera, não foi um negocinho que saiu uma noticiazinha aqui e outra ali, não. O negócio tá bombando bastante, ao ponto de ter sido capa da Folha de Pernambuco, um dos jornais maiores lá de Pernambuco, olha isso. 2 crianças no estado são vítimas do jogo da Momo. Começaram a surgir vários prints, várias mensagens, né, um pânico coletivo enorme, e a gente decidiu investigar o assunto. Porque eu comecei a ficar com um pouco de pulga atrás da orelha. Como assim desafio da Momo? Aonde que isso saiu? Qual é a evidência que tem? Que prova tem de que esse desafio existe? E de que qualquer criança no Brasil tenha de fato se suicidado baseado nesse desafio? Comecei a investigar. Quando eu comecei a investigar, e não fui só eu, né, a nossa equipe começou a investigar, eu fui até a Público e falei pra todo mundo no Twitter, no Facebook, mandar quem tivesse qualquer indício da existência desse desafio da Momo, já que é um negócio tão grande que tá fazendo vítimas pelo Brasil, que me mandasse qualquer coisa. Um print de WhatsApp, ou a história de algum conhecido que tenha acontecido, etc. E eu acredito ter uma base de seguidores bem grande, eu consigo atingir uma quantidade de pessoas relevante, então eu comecei a usar isso pra investigar mais ainda. Eu comecei a perceber um padrão. Toda notícia que saía sobre alguém ter morrido, né, baseado no desafio da Momo, quando você ia ler a notícia, não tinha nenhuma prova, como o próprio jornal lá, Folha de Pernambuco, que estava na capa destacado, 2 crianças são vítimas do jogo da Momo, e quando você ia ler a matéria, de fato, dizia: a polícia ainda não sabe o que pode ter acontecido, está investigando para ver se tem alguma relação com algum desafio de WhatsApp. Eu comecei a perceber que isso era um padrão. Toda notícia era a mesma coisa. Desafio da Momo faz vítima não sei aonde. Desafio da Momo mata criança não sei aonde. E você ia ler a matéria, não tinha nada sobre o desafio da Momo ser real. Não bastasse todo o pânico coletivo que isso começou a causar em muitos pais e crianças também, começaram a rolar também coisas desse tipo aqui, ó. Um print de um WhatsApp qualquer, que eu tô escondendo, óbvio, a foto do menino e o nome da pessoa, um print qualquer, escrito: meus amigos, perdi hoje pra internet o grande amor da minha vida, meu filho, que foi tentar prender a respiração e não aguentou. Ele iria completar 10 anos. Todo mundo compartilhando essa imagem falando: Olha aí, é o desafio da Momo. Olha a prova aqui, Não tem nada dizendo de desafio da Momo nesse print. Eu nunca vi alguém conseguir cometer suicídio prendendo respiração, porque é impossível de fato, a menos que você esteja embaixo d'água ou se sufocando com algum auxílio de alguma coisa. Não fazia muito sentido. As coisas não estavam se encaixando. As peças desse quebra-cabeça não estavam se encaixando. Ao ponto de que o pânico coletivo começou a ser tão grande que tinha gente até culpando os youtubers. Falando: essa Momo aí tá no canal do Felipe Neto. Quê? Todo mundo fez vídeo sobre esse assunto zoando pra caramba um negócio que não tinha nada a ver com desafio nenhum.
as mentiras elas começaram a ficar cada vez mais claras. Como, por exemplo, essa aqui. Que esse jornal aqui, Atmosfera Online, literalmente fez uma matéria chamada Jogo Virtual faz vítimas em Erechim. E essa matéria conta o caso de alguns meninos de uma classe de um colégio em Erechim, por causa do jogo da Momo, começaram a se automutilar com uma lâmina do negócio que aponta lápis. Eles conseguiram tirar e começaram a se automutilar por medo do desafio da Momo que estava instalado nos celulares deles. Aí eu falei, beleza, aí temos uma evidência, né? Um jornal contando um caso específico de crianças de Erechim. Cadê? Vamos ver se realmente tinha alguma coisa a ver com a Momo. Aí eu encontrei uma outra matéria contando o mesmo caso antes daquele jornal e nada a ver com o desafio da Momo. Nada a ver. Zero. Não tinha nada de Momo. O que aconteceu? Vários jornalistas, que infelizmente, né, nós temos o jornalismo sendo preenchido por muitos profissionais péssimos, decidiram fazer hoax disso, fazer escândalo. Pra quê? Pra atrair leitor, pra chamar clique. E outros mal intencionados, aí nem jornalistas são, querendo fazer realmente pânico coletivo, espalhando isso o máximo possível. Mais uma mentira. Polícia investiga se desafio Momo tem relação com morte de garota. Eu não vou mostrar a foto da menina, mas uma estudante de 16 anos que foi encontrada também, ela se suicidou. E aí você lê a matéria do jornal e eles dão tudo a entender que ela se suicidou por causa do desafio da Momo. E que a polícia estaria investigando isso porque no seu Facebook encontraram vários posts e desenhos sobre a Momo. A nossa equipe entrou no Facebook dela, que realmente estava lá, era tudo aberto, e tinham vários desenhos, sim, de animes. Não tinha nada de Momo. Nada. Sabe por que isso tudo começou, Bruno? Começou com o caso de um menino chamado, eu não vou falar o nome dele, Aurélio. O menino chamado Aurélio, que de fato era um menino de 9 anos, que infelizmente, tragicamente, em Recife, ele cometeu suicídio e foi muito trágica a notícia. A mãe encontrou o menino morto, né? Então a mãe gravou depoimento em vídeo e tal. E convenceram a mãe desse menino de que o menino talvez tivesse feito isso por causa de desafio em grupo de WhatsApp. E por alguma razão, convenceram a ela de que isso tinha a ver com uma tal da Momo. Esse foi o caso que desencadeou todo esse escândalo, sendo que não tem nenhum indício, nenhuma prova, nenhuma evidência, zero, de que o menino tinha alguma coisa a ver com Momo no celular. Pra vocês terem ideia, todo esse escândalo é baseado no fato de que a mãe falou que naquela semana o filho tinha mostrado uma foto dessa Momo no celular pra ela e falado, olha mãe, que feia. E por isso ele estaria envolvido no desafio da Momo. Pânico coletivo é uma mentira coletiva que realmente tem, assim, como resultado algo muito ruim. E eu vou explicar por quê. O assunto suicídio é um assunto muito delicado. Muito, muito delicado. Quando você adiciona ao suicídio o fato de ser uma criança ou adolescente, aí o assunto vira, cara, é difícil demais de falar sobre isso. Por quê? É muito mais fácil a gente começar a apontar dedo para tentar encontrar o motivo de um suicídio de uma criança ou de um adolescente, porque isso isenta uma possível culpa das pessoas que estavam ao redor dessa criança. Isso isenta você ter que olhar e falar, ninguém percebeu que essa criança sofria de depressão, que essa criança estava com algum problema mental, né, um transtorno mental. Já gravei vídeo pra vocês falando que problema mental aqui nesse sentido não tem nada a ver de piada, é realmente depressão é um problema mental, bipolaridade é um problema mental. Então é muito fácil você começar a apontar dedo e falar, meu filho se matou por causa de um jogo de WhatsApp. Falar sobre depressão infantil ainda é um tabu muito grande. Eu fiz um vídeo, 1 ano e meio atrás, que fez um grande sucesso quando eu falei sobre a baleia azul. Procure ajuda, não sofra calado. Se você tiver, nesse exato momento enquanto você me assiste, qualquer tipo de pensamento suicida, qualquer um, não sinta vergonha disso. Não pense que você tá sozinho. E pelo visto esse vídeo realmente não mudou muito a forma das pessoas de analisarem o caso quando a gente vê de novo o assunto se repetindo, né? Esse é o Baleia Azul 2.0. Tudo bem, Baleia Azul até teve algumas vítimas na Rússia, que foram confirmadas, acredito, mas até onde eu sei, nenhuma vítima no Brasil. Foi de novo um escândalo coletivo pra tentar culpar suicídio infantil em outras coisas que não a falta de observação. Então eu volto a dizer pra vocês com toda seriedade, a depressão infantil existe e a depressão infantil está matando e está matando muito. Enquanto autoridades, saúde pública, pais
escolas não começarem a realmente incorporarem a depressão infantil como assunto de pauta para debate, para instrução, nada vai mudar. Nada vai mudar. O pânico que esse desafio da Momo gerou foi tão absurdo que centenas de escolas estão mandando notificações para os pais ficarem atentos com o desafio da Momo no celular. Como eu tenho aqui, ó, tenho 3 notificações aqui, ó. Colégio de Vila Velha, prezados, gostaríamos de alertar as famílias sobre o novo desafio que vem se disseminando via WhatsApp. Trata-se de uma boneca chamada Momo. E aí, causando um alarmismo público mentiroso, baseado em nada. Aqui, ó, 3 notificações que a gente separou. Além disso, nós temos aqui no boatos.org, que é um site que comprova quando algo é boato, vou deixar o link na descrição, provando esse caso aqui, ó, jovem comete suicídio após participar do desafio da Momo no Brasil. Eles provam que esse caso é totalmente boato, totalmente mentiroso. Então sim, é muito mais fácil as autoridades, as escolas, a saúde pública e os pais começarem a gritar: temos que fiscalizar o desafio da Momo! Do que todo mundo se conscientizar sobre a depressão infantil e sobre como seu filho pode estar, sim, sofrendo de depressão. Ele pode estar rindo no almoço de família, ele pode estar dizendo que está tudo bem, pode estar brincando horrores na educação física, mas no quarto, em casa, ele não está bem. É mais fácil fingir que isso não existe, culpar coisas, do que de fato enxergar a verdade. Todas essas escolas que saíram por aí falando para os pais que eles precisam fiscalizar os WhatsApp dos filhos, quantas dessas escolas têm seminários sobre depressão? Quantas delas têm palestras ou reuniões com pais, chamando um psiquiatra, um psicólogo para palestrar, para conversar, para falar sobre os transtornos cerebrais que podem estar causando problemas no jovem? Quantas dessas escolas fazem isso? Isso me lembra na época que eu era criança, os pais, eles precisavam de monstros para educar os filhos. Então se usava muito esse lance. Aí surgiu o bicho papão, lembra? Surgiu o homem do saco. Eu lembro que eu ouvia muito isso, né? Cuidado com o homem do saco quando estiver brincando na rua, que na minha época as pessoas brincavam na rua. A cuca. A cuca vai pegar. Mas o homem do saco era de lei, assim. Cuidado, quando você estiver na rua, fique muito atento, porque o homem do saco passa com o saco, coloca a criança dentro do saco e some com a criança. Então, por mais que possa ter existido 1 ou 2 homens do saco na história por aí, isso era obviamente uma mentira pra fazer a criança ficar preocupada. Então o desafio da Momo soa exatamente como isso. Vamos criar um alarde público, uma preocupação coletiva com a criança tá no WhatsApp conversando com a Momo, porque aí a gente faz a criança ter medo. Gente, estamos em 2018. A gente ainda precisa criar monstro para educar a criança? Agora, pior do que isso, quando os pais falavam do homem do saco, ou da cuca, ou do bicho-papão, eles sabiam que estavam contando uma mentira e usando a fantasia para educar o filho. Esse caso aqui não mais. Esse caso tá deixando pais e filhos em pânico. E qual é a consequência? Essa mentira, essa invenção, ela tá fazendo com que pais percam, inclusive, a confiança do filho poder ter um celular. Tem pais tirando celular, tablet do filho, com medo de que ele vai cair no desafio da Momo. É óbvio, gente, é óbvio que em algum canto, por aí, principalmente depois que esse caso ficou público, é óbvio que pode ter um psicopata, um louco, um idiota que vai querer agora criar um perfil da Momo no WhatsApp e vai tentar convencer uma criança a fazer bobagem. Pode acontecer, tá? Então, é simples você resolver isso. Vocês não precisam criar monstros, vocês não precisam inventar histórias, vocês não precisam ficar fazendo alarde público por nada para conseguir ganhar clique. Basta continuar um conselho que funciona desde 800 depois de Cristo. Não fale com estranhos. Sempre funcionou esse conselho? Sempre funcionou. Ensinem seus filhos, não falem com estranhos. Não aceite um cara na rua que quer te dar uma bala. Não aceite um adulto na escola que aparece que ninguém sabe quem é. Não converse com alguém no seu Facebook que você não conhece. E se aparecer alguém no seu WhatsApp que você não sabe quem é, bloqueia na hora. Então o conselho é tão simples, não fale com estranhos. E aí tem essa consequência que eu citei aqui, né? Pode acontecer de alguém criar esse desafio da Momo. E sabe o que vai acontecer? Por conta desses jornalistas terem espalhado essa boataria, que tem até lá fora, tá? Eu vi nos Estados Unidos, no México e na Argentina isso. O mesmo boato circulando. Os mesmos portais sensacionalistas, tabloides, sem nenhuma credibilidade, divulgando. Nenhuma matéria em jornal sério. Nenhuma prova, nada. Zero. É só sensacionalismo. Sabe o que vai acontecer? Inspirados nas matérias,
os caras vão começar a criar isso. Então já teve um caso essa semana. Conversando com pessoas, a gente descobriu e pegou o caso nessa escola de um menino de uma sala de aula que, inspirado em toda essa confusão, criou um perfil, pegou o celular da mãe, trocou a foto pela foto da Momo e começou a falar com outras crianças. E aqui tem um print de uma conversa, ó. Ele manda mensagem lá, Mono, nem sabe escrever, uma criança mesmo. Oi, eu vou te Marta. É tipo, tá querendo dizer eu vou te matar. Não sabe nem escrever, sério. Tipo, deve ser uma criança de 6, 7 anos, 8. Aí manda uma foto da Momo. É o quê? Aí mandou um áudio, deve ser um áudio da Momo, né? Um desses áudios que viralizou. E a resposta, João, aqui é a mãe do Matheus, não manda essas coisas, por favor, isso não existe. Ou seja, essas matérias sensacionalistas visando fazer com que os pais se preocupem com algo que talvez exista, tá fazendo existir. Tá incentivando crianças a irem lá e fazerem isso de fato. Gente, é 2018. A gente não precisa de monstro pra assustar nossas crianças. A gente não precisa de fantasia pra fazer algo tão simples. O conselho de não fale com estranhos. Pra todas as crianças que estão me assistindo, pipocou uma mensagem no WhatsApp e você não sabe quem é, nem pergunta, bloqueia e mostra pros seus pais. Ponto. Pode ser oi, pode ser como você tá, oi bebezinha, tudo bom, qualquer coisa. Bloqueia na hora. Vai pro seu pai, pra sua mãe e fala, olha, eu recebi essa mensagem, não sei quem é. Deixa que seu pai e sua mãe conversem, veja quem é. Isso se quiser, tá? Porque o ideal, pra mim, é ignora completamente. Não existe desafio da Momo viralizado no mundo. Não existe um grupo de pessoas tentando fazer com que essas crianças se suicidem. Isso não existe. E é bem simples você descobrir, é só pesquisar. Se vocês encontrarem qualquer veículo sério comprovando a existência disso, eu venho aqui, faço outro vídeo e desminto o que eu falei. Mas não existe. O que existe sim, é depressão infantil. O que existe é transtorno de ansiedade. O que existe é transtorno de bipolaridade. Isso tudo existe, é seríssimo. E sim, toda criança no mundo corre risco de se suicidar, de ter um transtorno e cometer alguma bobagem a si mesmo ou a outra pessoa. E é sua função como pai e mãe observar seu filho, conversar com seu filho, entender o seu filho. Não tira o celular dele, não tira o tablet dele achando que você está educando e está preservando ele dos perigos da sociedade. Você está podando a liberdade individual do seu filho que todos os amigos dele têm. Não é assim que você vai resolver o problema. Conversa com seu filho e instrua ele. Não fale com estranhos. Não reconheceu quem é na mensagem, bloqueia e mostra para o seu pai e para sua mãe. Ponto. Isso já resolve o problema. Não precisa criar mentira, não precisa jornal botar na capa que teve vítima do desafio da Momo. Não precisa. Escolas, parem de se preocupar em mandar documento avisando sobre desafio que não existe e se preocupem mais em chamar os pais para dentro do convívio escolar para debater depressão. Coloquem seus alunos para assistir psicólogos e psiquiatras, chame um para dar uma palestra. É muito mais útil do que vocês colaborarem com esse hoax bestalhudo. Enfim, só lembrando, a Momo é uma boneca, é uma escultura feita no Japão, uma escultura que foi feita num evento sobre jogos e coisas de terror e tal, é só isso, não existe esse ser humano, é um boneco. E era essa a importância do vídeo, gente. Pelo amor de Deus, menos mentira, mais preocupação com a verdade, tá? Enquanto tem muita criança se suicidando, vocês estão debatendo o assunto totalmente errado. As crianças estão se matando aqui, vocês estão conversando aqui sobre algo que não existe. E as crianças vão continuar se suicidando aqui porque ninguém tá tratando o problema delas. Ninguém. Ninguém tá preocupado com a depressão infantil, cara. Ninguém tá debatendo isso nas escolas, nas empresas, nos grupos de pais. Ninguém. Parece que não existe. Meu filho jamais seria depressivo, jamais ele teria um problema mental, nunca. Nem preciso cuidar desse assunto. Abram os olhos, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Beijo.